Até aqui 4x2. E agora, Carquejo? Então, justamente a ideia era ver até onde o 4x2 conseguiria nos levar. Aqui eu já não consigo subir esse morro em 4x2, só com a tração traseira. Então a partir daqui eu vou ligar a tração 4x4. Ainda em high pra gente ver até onde a gente consegue ir de boa. Beleza. Pessoal, agora eu vou me posicionar aqui na frente da picape, até pra gente ter uma orientação pro Carquejo que tá dentro do carro. Ele perde um pouco de visibilidade. Já que aqui em high ela já não está querendo dar a tração adequada e a força adequada para a gente subir, então agora vamos de reduzida, vamos de low. Como vocês estão vendo, pessoal, é para esse tipo de situação que funciona uma reduzida na picape. E você percebeu, né, Jorge? Quando a gente ligou a reduzida, subiu que nem deu bola, né? É o que a gente sempre fala no canal. A reduzida é para situações difíceis. E agora, o que nós vamos fazer aí? Aqui agora a gente vai começar a fazer uma subida e uma virada bem acentuada para a esquerda, para buscar duas situações aqui de torção, onde eu mais ou menos já estou, para sentir a capacidade do carro de contornar o obstáculo. E a gente aos poucos vai buscar agora uma inclinação lateral. A gente vai fazer uma primeira aqui ainda com torção e depois vai buscar uma um pouquinho mais acentuada também com torção. São duas coisas bem diferentes aqui, um desafio bem legal para o carro. Aqui de fora eu tô olhando e a gente tá sem problemas nos para-choques. Não tem nenhum perigo de raspar ou bater. Dá para continuar seguindo numa boa. Agora é uma inclinação bem expressiva. Nesse momento aí é a hora que larga, né, Carquejo? Aqui é onde a gente começa a dar emoção, né? A gente deve estar chegando perto dos 30 graus aqui agora, ó. O carro com leve balanço, ó, porque está bem inclinado e com uma leve torção. Aqui pode ser uma dica interessante quando a gente se vê numa situação dessa. Se o carro tende a querer virar, a gente sempre tem que virar o volante para o lado de baixo. E normalmente o pessoal vira para cima, aí que tomba de vez. Então se eu precisar corrigir, como eu vou mostrar aqui na frente agora, se eu precisar corrigir a trajetória do carro quando ele começa a balançar muito, a gente aponta para baixo. Parece que vai tombar, pessoal. Agora olha só a largada. E com tranquilidade. E vem pedra rolando, vem tudo. E aí, o que você achou até agora, Carquejo? As picapes, elas têm hoje em dia, né, uma capacidade de off-road bem interessante, né? Mesmo com entre-eixos longos e tudo, elas são altas o suficiente. Força, elas têm muito, né? A Ranger que eu tô aqui agora, ela reduzida, ela tem uma força descomunal, bem forte mesmo. Então dá bastante tranquilidade. É claro que a gente não está falando de um off-road radical, daqueles que a gente vê, aquele monte de jipeiro maluco, aquele monte de atoleiro, mas é um off-road de respeito aqui o que a gente está fazendo. Agora nós temos aí uma pedra na subida que complica bem as coisas para picape. Inclusive é um momento que a gente vê se o estribo lateral bate ou não bate. Por enquanto está passando bem. E aqui em cima tem mais uma pedra. Então vocês conseguem ver que a altura em relação ao solo está indo bem, né, Carquejo? Enquanto tá ótimo, a gente não pegou ainda. Agora a gente tem uma pedra um pouco maior aqui na frente. A gente passa com bastante cuidado, como você sempre fala também. O off-road sempre tudo muito devagar, sempre com bastante cautela. Agora eu tô com uma roda direita, dianteira em cima da pedra e a traseira esquerda vai subir também, em cima de outra pedra, ó. Passou numa boa, hein? Aqui agora uma brincadeira de raio de giro. Fazer uma curva bem apertada. E é apertada mesmo, pessoal. A gente teve que manobrar as picapes aqui no teste inicial algumas vezes. Deu? Como vocês viram, teve que fazer a manobra. Tem ali a outra pedra do outro lado, tem que prestar atenção.
de novo um circuitinho apertado com pedra que a gente está subindo. E aqui agora um teste de tanto de vão livre como de ângulo central. A gente vai ver até em que momento que ela encosta ou não no chão. Nesse momento, pessoal, eu fico acompanhando aqui do lado e olha só, o peito de aço da Ranger já pegou. Então vai ter que voltar e vamos ter que passar um pouco mais para o outro lado da pedra para não ter problema. É isso aí. Então aqui a gente já achou o limite do carro da Ranger para ver até onde ela consegue passar nessa dificuldade. Um obstáculo bem grande por baixo do carro. Então a gente está vendo tanto o vão livre quanto a capacidade de ângulo central. Aqui agora a gente facilita um pouco a vida para o carro. Vamos ver. Pegou um pouquinho, mas acho que vai, né? Pegou o estribo lateral, volta um pouquinho. Temos que voltar um pouquinho e jogar um pouquinho mais para lá. Então aqui seria como se fosse a correção. Então aqui agora a gente corrige um pouco mais, facilitando um pouco mais para a Ranger poder tentar passar. Vamos lá ver o que dá. Pode seguir, tá bem próximo do chão, mas dá para seguir. Começou a levantar a traseira, passou. Então beleza. Então achamos um ponto aqui de limite da Ranger de onde ela conseguiu passar. Teve que ligar a reduzida. O que aconteceu ali, Carquejo? Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente pode pensar em dois caminhos aí. A Frontier, por ter um câmbio de 7 marchas e todo o conjunto de relação dela, a gente sente ela um pouco mais reduzida em primeira marcha quando está em high. Então isso com certeza fez diferença ali, né? Então a gente viu que a Ranger começou a sofrer, a gente colocava giro e ela querendo ir, mas não ia muito, mas a gente optou colocar a reduzida, que é o certo. A hora que você percebe, numa situação off-road, que você está começando a forçar o carro em high, reduzida na hora. Como a gente fala, a reduzida está lá para ser usada. Então, foi o que a gente fez. Começou a ter uma certa dificuldade e colocamos a reduzida. E aí no teste da Frontier, ela surpreendeu de forma bastante positiva que ela conseguiu subir. Há que se considerar ali que o piso já estava um pouco mais compactado, mas eu acho que não é o fator decisivo, é sim um pouco mais de redução na relação total ali da Frontier, que deu um pouco mais de força para ela conseguir subir o morrinho. Aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses, porque várias vezes internautas questionam, eu faço uma observação sempre que eu digo, a Frontier é a picape com o maior número de relações de marcha que existe no Brasil, porque ela tem 7 marchas automáticas, mais a reduzida que vira 14. 14 marchas. E eu já tive vários internautas me questionando, falando, imagina, que a reduzida é só para usar a primeira e segunda. Não, é verdade? não, Como é que é, não. Carquejo? A gente pode usar a reduzida todas as marchas. Devemos usar todas as marchas. Como é que é a regrinha? Aquela regrinha que eu comentei com você é a seguinte, quando a gente está na trilha, uma situação off-road, aí está em high, e percebe que toda hora o carro está usando primeira, segunda, significa o quê? Hora de usar o low. Que aí a gente tem um escalonamento melhor, o carro sofre muito menos. E ao contrário, eu estou em reduzida, em low, e o carro toda hora está trabalhando nas últimas marchas, quinta, sexta ou sexta, sétima, no caso da Frontier, é sinal do quê? Hora que está na hora de voltar para o high, porque significa que você está utilizando só as marchas altas. Então é hora de voltar para o high, que você vai ter um escalonamento muito melhor e o carro vai trabalhar melhor. Então é uma dica para usar melhor. Tem 14 marchas aqui, tem 14, 7 mais 7. Pessoal, esclarecido por quem tem quantos anos? 30 de trilha. Mas aí tá entregando a idade daqui a pouco, aí é ruim demais. É o cara que entende. Agora vamos, depois você foi ali pro paredão de pedra, né? Pro paredão. O grande desafio do paredão é a aderência e o comportamento dinâmico do carro. É uma situação, o carro está inclinado, as suspensões trabalhando, buscando o solo. Então é uma situação que às vezes no vídeo pode até não ter parecido muito agressivo, mas é uma situação bem interessante da gente testar. Ali é low, sempre. Ali é low pra gente ter controle. Okay. Foi até na hora que no teste da Frontier eu optei em ligar o low. Não que ela não fosse, mas vem aquela coisa, ela vai começar a sofrer e às vezes você, no sentido de querer preservar o equipamento numa trilha, numa viagem longa ou qualquer coisa que o valha, uma viagem longa off-road, claro, é muito importante você ter essa cabeça de preservar o equipamento. Então, para que eu vou forçar o carro naquela situação se eu ainda tenho o low e ali me dá controle e o carro faz com uma facilidade muito grande. Então a gente foi para o low, as duas se comportaram muito bem. Eu só chamaria a atenção que a Ranger, por ter direção elétrica, toda aquela parte de manobra é mais precisa, é mais suave, que a direção elétrica traz essa vantagem em relação à hidráulica da Frontier. Um pouco mais pesada, então não é que seja ruim, claro, longe de ser ruim, pelo amor de Deus, a gente está falando de pequenas diferenças. Mais conforto e um pouco mais de precisão, porque como ela é mais suave, você posiciona o carro com mais facilidade.
Bom, pessoal, como vocês estão vendo, as duas passaram e tá a explicação de por que usar a reduzida. Para manter o controle de tração e uma situação que você precisa segurar o carro na força. Depois, a gente veio aqui para o nosso primeiro, digamos assim, o primeiro obstáculo aí da pedrinha, né? Que a gente... Aqui no final já? Isso. Então, aí no final a gente tem aquela coisa também de sentir a força, escalando as pedras, melhor dizendo. De novo a coisa do controle, a gente tem uma situação que bota a dianteira e a traseira na pedra ao mesmo tempo. As duas se comportaram muito bem ali.